Estamos de volta aqui quarta-feira com um papo tão triste, mas tão orientativo ao mesmo tempo. A gente está com o Dr. Hélio Lima, que é psiquiatra, nos ensinando a passar pela dor da perda de entes queridos. Ou seja, quando essa pessoa morre e a gente não consegue superar essa dor. Como a gente passa por esse luto, né, Luquinha? Pois é, e a Ana de São José quer conversar com a gente agora. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Obrigado aí pela participação. Então, eu perdi minha irmã faz 20 anos. Sim. E eu não consigo esquecer ela. Tem hora que quando eu lembro dela, me dá uma tristeza e eu começo a chorar. 20 Outra que eu não cheguei a ver ela morreu, faleceu no norte. Então, deixa eu só complementar essa pergunta. Foram 20 anos, ela não viu a irmã falecer, porque estava longe da irmã. É preciso a gente ver, é preciso a gente pôr um ponto para a gente acreditar, ou senão a gente fica nessa negação? É conveniente, por isso quando uma pessoa morre, um amigo morre, é muito importante a gente suspender tudo, ir ao velório, depois ir à missa, deixar a emoção e principalmente... Entendo, cada família é de um jeito, tem a sua orientação, tudo. Eu sugiro, sem forçar, por exemplo, uma criança, um adolescente, dizer assim, olha, o vovô morreu, a titia morreu, o nosso amigo morreu, vamos lá ver? Se a criança ou adolescente aceita, é muito bom, vai ver rapidamente, nada, retira aquele negócio. Agora, não ver, não lida com a coisa concreta, não lida com a morte. E a morte é um componente normal da vida, isso é, não tem vida sem morte. Acontece. Então, participe. Tem que pôr um ponto final. Agora, 20 anos, ela mais do que passou da hora de procurar aí já ajuda. não posso aceitar. Isso como médico eu não posso aceitar. Já passou de muito. Eu sugiro que você procure um serviço especializado, tá certo? Para fazer uma psicoterapia, você vai se beneficiar muito. Depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, o psicoterapeuta vai poder te ajudar para saber o que dentro de você está tão perturbado que você faz uma leitura através da morte da sua irmã. Claro, a morte é importante, mas ela não explica esses 20 anos. Tem outras coisas que eu não sei dizer, não te conheço, mas faça uma psicoterapia que vai ser excelente para você. Doutor, só acho interessante que quando ela estava conversando com a gente, ela comentou sobre não consegue esquecer a irmã. Na verdade, a gente nunca vai conseguir esquecer a pessoa que fez parte da nossa vida, né? Não. Mas como lembrar da pessoa sem sofrer? Eu acho que é isso que ela, na verdade, queria até falar, né, Ana? Isso, a gente tem que lembrar, é muito importante a gente lembrar. Agora, não pode lembrar com culpa, não pode lembrar com mágoa, não pode lembrar com raiva, tá certo? Agora, como a pessoa já morreu, uma coisa que eu recomendo é o seguinte, comece a lidar com as outras pessoas de uma maneira diferente daquela que você lidou. Então, se você deu pouca atenção ao pai, comece a dar atenção a todas as pessoas, todos os homens que poderiam ser seu pai, ou todas as pessoas que poderiam ser seus filhos, tá certo? Isso tem um resgate, assim, fantástico na vida da pessoa. Ponha isso. Eu vou mudar. Eu vou ajudar as pessoas. Legal. Eu não sei se ajuda ou não, mas meu pai sempre dizia, ele já foi embora, né? Ele não está aqui. Ele sempre dizia assim, o dia que eu for embora, parece que ele sabia que antes da gente, ele falava assim, agradeça a Deus pela família que a gente tem, agradeça a Deus pela convivência que a gente tem a oportunidade de ter nessa vida que é uma só. Então é o máximo que eu posso fazer, agradecer a Deus, né? E, gente, não Isso acaba aqui acalma não, bastante. graças a Deus, não Graças acaba, a Deus. continua, viu? A gente tem eternidade aí para viver junto, né? A Zenaide quer conversar com a gente de São José. Boa tarde, Zenaide. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pela ligação e confiança. Ai, sou fã de vocês, Que hein? bom, fico feliz. Assisto vocês todos os dias, amo Obrigado. vocês. Obrigada, linda. Então, eu vou falar uma coisa que talvez não seja o assunto de hoje, mas eu já vou aproveitar a oportunidade. Eu já perdi várias pessoas da minha família, sofri muito, né, mas passei por cima. Só que hoje eu sinto assim falta de pessoas que estão vivas na minha vida e que vão embora, vêm me visitar, vão embora.
E eu sofro muito com isso, eu gostaria de saber por que isso. É o luto dos vivos, né, Zenaide? É o luto dos vivos. Sim, mas hoje nós vivemos numa época de tecnologia tremenda, porque a gente pode, através de todos os recursos que se tem, ter a pessoa, a gente vê a pessoa, a gente ouve, a gente só não pode botar a mão na pessoa, né? Mas Skype, Facebook. Tudo. Então, use e abuse desse tipo de situação, porque as pessoas vão ficar longe, é um emprego, a vida moderna está bastante complicada, mas não se deixe vencer por isso, corra atrás. Tome a iniciativa, não espere do outro. Escreva um bilhete, quando tiver oportunidade, visite essa pessoa, não espere que ela venha te visitar. Tome a iniciativa, é uma palavra mágica. Excelente dica, viu, Zenaide? Então vai lá e busca, né, Luquinha? Pois é, Sol. Eu quero até chamar agora um VT, um depoimento de uma jovem aqui de São José dos Campos que sofreu muito, Solange, porque perdeu o seu filho. E ela teve uma gestação bem simples, ela era bem jovem, engravidou meio que sem querer. E como foi difícil para ela? E a gente vai ver um pouquinho agora. Eu entrei no hospital às 10 horas, fui atendida às 10h20, ele nasceu às 10h35 de parto natural. Falaram que de madrugada ele ia ter a primeira mamada. Esperei de madrugada nada, ninguém levou o neném pra mim. Quando foi 6h30 da manhã, a enfermeira foi pro quarto e fui correndo pra maternidade procurar saber o que tinha acontecido. Me contaram que o meu filho tinha uma cardiopatia congênita e que iria precisar fazer um cateterismo. E realmente ele foi pra UTI neonatal. Ele passou 24 horas e ele fez um cateterismo. Eu lembro que naquela madrugada, acordei com o telefone do hospital me ligando. Eu e o pai dele na época acordamos e fomos até o hospital ver o que estava acontecendo. Eu entrei com tudo, ele estava na incubadora, ele estava com o corte do cateterismo na lateral, com a cabeça raspada porque não tinha mais onde aplicar o soro. E eu lembro que os aparelhos já estavam apitando. Daí veio o médico pra mim e falou: mãe, tá na hora de você se despedir do seu filho. Na hora você não pensa, sabe? Você só quer acreditar que aquilo não é verdade, sabe? Muita gente pode não acreditar, mas o meu filho esperou eu chegar pra me despedir dele. E eu morri todos os dias. Eu vi meu peito crescer, eu vi meu leite secar, doei o que tinha que doar. Quando alguém me pergunta quantos filhos eu tenho, eu falo, eu tenho 2. Um tá comigo, outro tá com Deus. E eu sou mãe de 2 filhos. Eu os amo e sempre os amarei. Nossa, muito emocionante esse depoimento. Muito emocionante. Toca, assim, profundamente. Mas o que você precisa saber é o seguinte: a perda de um filho é o maior sofrimento para o ser humano. E principalmente para a mãe, perder um filho é um negócio assim, é terrível. Só que acontece. Então nós temos que aprender a lidar com as dificuldades. Deus fez dessa maneira, vamos nos conformar com isso, mas não vamos ficar parados, tá certo? Adote outras crianças, não adotando naquele, mas qualquer criança que você encontre, trate como se fosse seu filho. Uhum. Agora, daqui a pouquinho a gente vai comentar, ela falou assim, eu ainda tenho 2 filhos, né? Será que é uma negação ou não? A gente vai saber daqui a pouquinho, Luquinha. Pois é, antes do break, passageiros de um voo da TAM que faria a rota Recife-Brasília levaram um grande susto. A aeronave precisou ser esvaziada poucos minutos antes da decolagem, porque existia a suspeita de uma bomba na bagagem de um passageiro. Segundo a Polícia Federal, se tratava apenas de um rojão pequeno e não de uma bomba. Que susto, né? Pelo amor de Deus. A gente vai rapidinho para o intervalo e já voltamos aí com a notícia que é de se espantar também. Uma criança de apenas 3 anos de idade, pesando 70 quilos. Ela está se tornando até um desafio para os médicos. Não sai daí, não.